batucadas de carnaval abafaram o ruído de uma serra na delegacia de pronto atendimento de Canoas. 4 presos fugiram pela janela. Um deles foi recapturado. Pelo menos 3 estão envolvidos com homicídios e todos com o tráfico de drogas. Entretanto, a fuga de delinquentes poderia ser um número ainda maior no carnaval. Um túnel estava sendo escavado para dar acesso ao presídio central. Uma operação da Polícia Civil frustrou a ação. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Vamos lá. Nós mostramos o túnel aqui no Conexão RS na última semana. A polícia acredita que ele tenha custado cerca de R$1 milhão e teve acompanhamento de um profissional de engenharia ou edificações. Boa noite, professor Paulo Regis. Cinematográfica, né, a questão do túnel e agora, né, temos uma questão musical envolvendo o sistema carcerário com o samba enredo que foi tocado na DP e propiciou essa fuga. Mas adequado ao carnaval. Samba, eles tocaram uma música adequada ao carnaval. Pois é. Boa noite, Bives. Boa noite, professor. Boa noite, professor André César. Boa noite, professor Jorge Trindade. O professor André César é nosso professor de Direito Penal, no curso de Direito aqui da UBRA Canoas. Professor Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, também no campus de Canoas. Bom, vamos começar com o nosso convidado especial, o professor André. Bom, eu falei ali, uma questão foi hollywoodiana, outra é carnavalesca, vamos dizer assim, né? Parece que está claro para todo mundo que os detentos que fugiram de Canoas e aqueles que pretendiam fugir lá do Presídio Central enxergam na sociedade, no sistema judiciário, uma certa, digamos assim, impunidade, uma completa impunidade. Podemos encarar assim, dessa forma? O nosso sistema promove essa impunidade? Primeiramente, boa noite. Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite. Professor Jorge Trindade. Aos ouvintes, uma boa tarde ou quase boa noite. Há uma questão específica sobre o tratamento na forma de impunidade. Na verdade, quando nós falamos tecnicamente impunidade, nós estamos falando em quem não sofre qualquer tipo de sanção do Estado, ou quem não sofreria qualquer tipo de sanção ou represália em função de um crime praticado. Nós temos hoje uma realidade posta em relação aos presos, no que diz respeito a presos provisórios, presos em flagrante, estão em preventivas, e no que nós chamamos de prisões cautelares, provisórias por natureza. E aquele preso que está preso por cumprir uma pena em função de uma sentença condenatória. É realidade e é fato notório na imprensa hoje que nós temos um acúmulo na massa carcerária, não só do Estado como do país, e, na verdade, estão ali presos provisórios e presos para cumprimento de pena em definitivo. No caso da delegacia, nós temos ali especialmente ou presos que estavam ali por conta de flagrante ou porque foram recuperados e estavam foragidos do sistema. No presídio central já nós temos essa massa mesclada. Então lá, possivelmente, se houvesse êxito nessa empreitada, como se está noticiando, haveria possibilidade de fuga de presos provisórios, que estão em medidas preventivas, de prisão preventiva, e presos condenados em definitivo. Então, é bom que se diga isso. A questão de encarar como falta de impunidade não é necessariamente a falta de um apenamento, a falta de uma sentença condenatória. Por quê? Porque hoje o sistema carcerário detém uma condição precária, todos nós sabemos, isso é realidade, isso é fato, não só no Rio Grande do Sul, como no país todo, não é? Então, o apostar na impunidade, na verdade, se reproduz numa falta de expectativa e num conjunto muito maior do que simplesmente apostar na não aplicação da lei penal. Os meios de comunicação hoje demonstram isso, a fartura. A polícia tem o seu papel, o Poder Judiciário tem o seu papel, Defensoria Pública, Ministério Público, quer dizer, os órgãos envolvidos e até mesmo os advogados na defesa técnica dos seus constituintes, eles têm um papel fundamental no exercício da garantia, na verdade é uma garantia do direito de defesa em relação às pessoas que estão sendo acusadas em processos criminais. E essa estrutura funciona dentro de uma situação que o Estado administra, que é o sistema prisional. Ou seja, as pessoas estão sendo denunciadas, estão sendo investigadas,
elas estão sendo processadas, assim como condenadas estão sendo absolvidas, nos graus de jurisdição, seja no primeiro grau quanto nos tribunais, e quando chega na situação, na estrutura carcerária, nós temos um déficit hoje que é representativo, e, na verdade, o que a gente teve hoje, por notícia desses últimos dias, é mais um evento daquilo do que nós contávamos como positivo para o Estado. A questão de 6 meses, 1 ano atrás, talvez, um pouco mais, ou nesse meio tempo, nós dizíamos que nós éramos o único Estado, ou um dos únicos Estados, em que não havia presos em delegacias de polícia. Sim. Nós contávamos isso a todo o país. O país se espelhava no Rio Grande do Sul por conta de, há muito mais tempo, existirem verdadeiras cadeias nas delegacias de polícia. Não, e agora já transcendeu, já não temos mais presos nas delegacias, temos fora dela. Mas, já tivemos presos em lixeira, já tivemos presos em veículos. Nós temos uma outra questão que eu acho que é importante para esclarecer o nosso telespectador. E eu vou pedir esse esclarecimento ao professor Jorge Trindade. O indivíduo que está cumprindo pena, quando ele foge, há um agravamento da pena, não constitui pena. Como é que nós interpretamos isso? Boa noite a todos, professor Paulo Regis. A pergunta é muito adequada, como sempre. A questão fundamental é que fugir, seja do sistema penitenciário ou de outra condição, a fuga em si não constitui crime, porque todo ser humano guarda dentro de si o direito a uma expectativa de viver em plena liberdade. Portanto, a fuga como tal não constitui crime. O que constitui crime, isto sim, é facilitar, auxiliar, não é? Isto sim comete, a pessoa que pratica assim, comete um crime, porque está auxiliando, está favorecendo, está facilitando que alguém condenado, ou não condenado, mas preso, tenha a oportunidade de fugir. Mas fugir em si não é crime, não está tipificado no Código Penal. O que acontece então? Isso pode computar na pena ou não? Não. O período em que a pessoa foge e fica nessa condição, ele não conta como pena. Portanto, o dia que a pessoa for novamente recolhida ao cumprimento da pena, ela continua contando normalmente. Voltará a incidir a partir do momento que ele retornar. Exatamente. O período de fora não computa na contagem da pena. Perfeito. Não é? Perfeito. Bom, agora, só para concluir, deixar bem claro para os nossos telespectadores, a questão prisional também está relacionada ao bom comportamento do preso. Embora fugir não seja crime, porque é uma aspiração natural da liberdade do ser humano, também não é bom comportamento. Então, o que acontece? A pessoa que foge... Por favor, essa interrupção, que não sirva de incentivo. Né? Por isso, não é bom comportamento. Está falando agora. Não é? Então, lá na ficha prisional, ele não vai ter direitos, né? Final de semana, saída no Natal, no Ano Novo, a sua pena não vai evoluir no sentido técnico, poderá até regredir. Se ele está num sistema mais benéfico, poderá regredir para um sistema mais gravoso, mais severo para ele. Agora, professor André, a gente falou agora dos presos, mas aquelas pessoas que estavam em liberdade contribuíram para a elaboração, ou pelo menos para a perfuração de um túnel próximo ao presídio central e a elaboração do projeto, porque a suspeita é de que temos um profissional envolvido, tamanha a sofisticação do túnel, né? Essas pessoas poderão responder por organização criminosa, tentativa de fuga, né, de ajuda à fuga de pessoas presas. Existe algo que tipifica esse tipo de situação? Na linha da resposta do professor Jorge Trindade, o preso em si a fuga acarreta uma falta grave. Então, somente uma falta grave, que é vista na lei de execução penal, não é? Especificamente com os desdobramentos dessa situação. Para o terceiro que promove, que facilita a fuga desse preso, há uma previsão legal no Código Penal e estabelece isso como crime. Outro crime, pelo que se pode perceber desse cenário, pelo menos a princípio, não é? Não havendo acesso aos autos, não havendo acesso à investigação, nenhuma informação outra sobre qualquer outra circunstância que envolva individualmente aqueles que participaram dessa empreitada.
O Código Penal também, no artigo 288, prevê a associação criminosa como crime. Ou seja, associação de 3 ou mais pessoas, mesmo que não tenham cometido crimes, mas como um crime autônomo, ele também acarreta a previsão da previsão legal, a aplicação da pena. Então, a princípio que nós temos, professor Jorge Trindade, acredito, se o senhor há de concordar comigo, o que nós temos em termos de Código Penal seria, a princípio, um crime de facilitação tentado, na forma tentada, não houve a consumação porque não chegou a ocorrer a evasão, a fuga dos apenados, e a associação criminosa, a princípio, sem conhecimento de outros elementos. Aí é uma questão importante de se dizer. A Lei 12.850 de 2013, que é uma lei especial, ou seja, fora do Código Penal, há leis que também fazem previsão sobre outros crimes em espécie, direcionados a um determinado segmento, ela também trouxe a ampliação de poderes, de atribuições, vamos dizer assim, dentro da investigação criminal. Ela faz a previsão, a definição da associação, perdão, da organização criminosa, que seria mais específico ainda, mas ela, com isso, determina a possibilidade na investigação que, de uma forma geral, ampara a atuação da polícia em crimes de determinada espécie e em determinada natureza. Professor André. Pois não. O senhor se referia há pouco à Lei 12.850 do ano de 2013. Perfeito. E essa lei menciona organização criminosa. Sim. De outra banda, também mencionado pelo senhor, o artigo 288 Sim. do Código Penal Brasileiro, associação criminosa. Qual é a diferença entre o tipo associação criminosa e organização criminosa? Perfeito. O Código Penal sofreu uma alteração no seu artigo 288 em 2013. A tipificação que existia antes, professor, era de quadrilha ou bando, ou seja, 4 ou mais pessoas que se organizavam para cometer crimes. A jurisprudência, ou seja, os tribunais para a configuração desse crime exigiam permanência, era uma prova muito difícil de ser feita. Por quê? Porque geralmente não havia elementos suficientes para configurar que aquilo era habitual, que havia uma rotina, que havia uma estabilidade, a palavra que a gente utiliza muito para essa circunstância. Com a alteração em 2013, houve a diminuição da quantidade dos integrantes, ou seja, passam a ser 3, 3 ou mais pessoas, e essa circunstância da estabilidade, ela passa a ser, de certa forma, eu não gosto de usar a palavra relativizada, porque o direito penal, de uma certa maneira, ele é temeroso na relativização dos seus institutos. Neste episódio da construção do túnel, nós estamos frente ao caso da associação criminosa. E a penalidade poderá vir a ser aplicada? A previsão do artigo 288, se não me falta, é de 1 a 3 anos. Como crime autônomo, ou seja, haverá um somatório da pena prevista para o crime de facilitação à fuga na forma tentada, ou seja, tecnicamente falando, até para que os ouvintes compreendam isso, o juiz, numa eventual condenação, ele vai pegar a pena do crime consumado, do artigo 351, parágrafo 1º, que é de 2 a 6 anos, porque cometido por mais pessoas, por várias pessoas. Então, a pena prevista para aqueles que estavam escavando o túnel. E ainda é tentado. Exatamente. De 2 a 6 anos na forma tentada, ou seja, o parágrafo único do artigo 14, ele faz com que o juiz diminua a quantidade de pena para este crime. E por estarem eles reunidos e pela informação que nós temos, a polícia já estava monitorando aproximadamente 3 meses, então eles já estavam numa circunstância de estabilidade. O que significa isso? Várias pessoas que praticam um determinado crime ou programam esse crime e que têm funções distintas. Como se pôde perceber pela imprensa, havia pessoas que estavam ali trabalhando na mão de obra, pessoas que possivelmente, por essa informação, teriam feito o projeto, aspas, o projeto do túnel, porque ele se mostrou muito bem feito, estruturado, inclusive o comentário de que ele não teria risco de deslizamento, a ventilação, sistema iluminação, claro, etc, etc. Inclusive um aproximado de custo, não é? Em virtude do imóvel... Nada abaixo, né? Em torno de R$1 milhão aproximadamente. Exatamente. Eu tenho informações a respeito. Eu quero lembrar que você de casa ainda tem tempo para mandar perguntas pelo 998
eu sempre confundo com o da rádio, 9588-2374, tem o da Rádio Mix FM Cafezinho, mas vamos para o Conexão RS. 99588-2374, você pode participar pelo WhatsApp, mandar perguntas e eu vou trazer uma informação a respeito desse projeto, né? Por exemplo, o presidente do CREA-RS considerou a escavação do túnel para a fuga dos detentos ali no Central como uma obra de média complexidade. Ou seja, não era talvez tão difícil, mas, na nossa linguagem aqui de leigo, não era nada fácil. Tinha uma complexidade média. Já o diretor do Instituto Geral de Perícias afirmou que a obra, inspecionada pelas dimensões e estrutura, a partir dessas informações, pode-se concluir, então, que há pessoas gabaritadas, qualificadas, envolvidas nesse projeto. Especialistas em engenharia, por exemplo. Essas pessoas estariam sendo enquadradas, então, dentro da associação? Dentro da organização. Perfeito, dentro dessa E associação. também dentro da tentativa de auxiliar que os presos tivessem acesso à fuga. Sim. Ou seja, verificado que há outras pessoas envolvidas que não tenham sido capturadas e que a investigação venha a trazer para dentro dos autos do inquérito e de todos os procedimentos que porventura venham a surgir em função disso, essas pessoas serão responsabilizadas, como a gente diz, professor Jorge Trindade, de forma linear, Sim. em coautoria, dentro das suas habilidades, dentro da sua participação. Perfeito. Esse evento ele vai ser aferido em função, fundamentalmente, da participação maior ou menor, ou numa linha horizontal, vamos dizer assim, e a partir das condições... Não há um problema de individualização depois? E a partir da individualização da condição pessoal. Por quê? Não temos notícia, até porque isso faz parte de um procedimento sigiloso, por óbvio, das condições individuais, ou seja, a possibilidade... tarefa de cada um, né? Além da tarefa de cada um, professor Jorge, também a questão de alguns estarem na condição de reincidentes, Sim. algum apenado que efetivamente esteja foragido, alguma pessoa que eventualmente esteja nessa condição como primariedade, que não tenha cometido crime algum, né? Tenha sido contratado como uma pessoa que eventualmente fosse uma pessoa que exercesse licitamente a sua atividade e que nessa circunstância acabou por ser envolvido, inclusive uma mulher. Exatamente, a gente está vendo imagens aqui da casa e do túnel. A gente tem alguns minutos finais. Eu acho que sobre o túnel a gente já falou bastante. Vamos falar um pouquinho rapidamente do que aconteceu na DP aqui de Canoas. Né? A gente estava vendo imagens e o professor André estava dizendo, olha, é uma delegacia de polícia, a estrutura não é a mesma de um presídio, né? As questões de segurança são diferentes. Para o que aconteceu, como a janela, extremamente frágil. Eu não sei se tem imagens ainda, Guilherme, da janela. Ele estava nos mostrando aqui, estava buscando, a imagem foi da janela arrombada, né? Sim, sim. A gente percebe pela imagem, que possivelmente tenha sido reproduzida, dizer que a facilidade de acesso é complicado, mas não haver uma maior dificuldade de aproximação externa. Se nós observarmos, essa delegacia hoje está num dos bairros mais valorizados de Canoas, né, extremamente residencial, numa parte, em outra parte comercial, e o acesso à grade, exatamente. Do portal G1, né? Perfeito. Se a gente observar, essa imagem foi feita externa. Sim. Ela é externa. Ela foi feita do pátio de estacionamento de um terreno baldio. Não se serra grades com as mãos. Com certeza. Ok, então tem mais esse aspecto. Por quê, professor? Porque um instrumento adequado para serrar um metal ingressou naquela cela. E se a gente observar, pode-se cogitar que nós estamos trabalhando em cima de questões de presunção, porque efetivamente não temos acesso a uma informação mais precisa, mas pode-se cogitar, inclusive, que ela possa ter sido alcançada, esse instrumento para serrar, possa ter sido alcançado pela parte externa da delegacia. Até porque, via de regra, professor, a questão da delegacia é para provisoriedade. Claro. Ela não está preparada para um apenado nem é uma prisão temporária que está sendo cumprida no lugar adequado. Não. E eu acho assim que tem uma questão que ficou pipocando aqui. Se nós sabemos que o indivíduo que está preso tem uma aspiração natural à fuga, portanto, o Estado sabe que ele vai fugir. O que o Estado tem que fazer? Tem que prevenir, tem que ser severo e não deixar em condições precárias, já que buscar a liberdade é uma aspiração natural de toda pessoa que está presa. Então, o Estado precisa ser competente
no sentido de manter as condições ideais, não existem, mas as condições mínimas de garantia, não só para o preso, mas lá para a sociedade, que depois esse sujeito foge e vai fazer o quê? Vai fazer o assalto à mão armada, vai assaltar na rua, vai assaltar o automóvel. Lembrando que a delegacia, como disse o professor César, ela está localizada num bairro residencial. Central, exatamente. Exatamente. E a verdade que nós temos hoje, representada em números, e antes de vir eu busquei alguns números atuais, hoje nós temos uma realidade de, entre presos provisórios e definitivos, nós temos no país mais de 600 mil presos. Nós temos no Estado aproximadamente 35 mil presos. Eu queria a maioria condenado ou provisório? A maioria condenado. Ainda bem. Mas a proporção de provisoriedade é muito alta. Pois sim. É muito elevada. E um detalhe, nós temos um número do CNJ de 12.278 mandados de prisão expedidos para o Rio Grande do Sul com data de hoje. Hoje. 12 mil hoje. Hoje. Ou seja, nós com essa situação deficitária que nós temos na estrutura prisional, de que nós já temos presos em delegacia e fora dela, e não na referência de que estão soltos, mas na referência de que já foram presos em micro-ônibus, em viaturas, quer dizer, o efetivo policial, no corrimão, na lixeira, o efetivo policial voltado hoje para cuidar dessa circunstância, ele não está onde possivelmente deveria estar, que era justamente na estrutura preventiva, não só ostensiva, mas preventiva também. Então, quer dizer, nós com a situação que temos hoje, sem os mandados que estão aí por cumprimento, 12.278, e eu faço essa referência porque ao público é importante que se diga, CNJ é um site de informações que tem um aspecto público, são informações públicas para que as pessoas tenham acesso a elas. Esses números que eu trago, a SUSEP mesmo tem um mapa prisional, tem um número estatístico atualizado. A gente está com o site no ar. Perfeito. E esse é o Conselho Nacional site. de Justiça, Conselho Nacional. No Google. Só procurar e vai encontrar ali, até para conhecimento das pessoas que saibam exatamente o que a imprensa ventila, o que as pessoas comentam e a realidade que nós temos hoje. A estrutura do Estado hoje realmente é deficitária. Não é? Nós temos aí, semana passada, mais uma vez, o secretário de Justiça foi à imprensa falar sobre as medidas, as providências, mas também a dificuldade orçamentária em cumprir com essa estrutura para que nós estejamos hoje seguros. Sim. Seguros. E a bem da verdade, o que acontece no momento em que esse preso está na delegacia, ele está ali por uma questão de horas, porque a previsão legal é de que, feito o flagrante, em 24 horas seja levado a conhecimento da autoridade judicial. E em 24 horas a autoridade judicial também se manifeste, se solta, se mantém preso e se solta mediante condições ou sem condição alguma. Ou seja, um preso nessa condição na delegacia de polícia hoje, pela forma como nós víamos, ele em questão de horas era deslocado para um presídio, mesmo em situação de flagrante ainda. Sim. Ou seja, hoje ele está permanecendo por dias e sabe-se lá por quantos dias mais numa estrutura que não é apropriada, Isso é absolutamente irregular. Isso é absolutamente irregular. Não é adequada. A gente acabou de falar na realidade, falamos do dia de hoje. Professor Paulo Regis, o panorama futuro, se hoje eu já estou assustado, eu já não sei mais o que pensar. O que é lamentável, e para o nosso encaminhamento final, claro, é que o quadro, se o quadro fosse de melhorias, tá? Mas no ano passado, lembro-me que mais de uma oportunidade, nesse programa, sim, nós comentamos a questão da criminalidade. E os problemas são recorrentes, pior ainda, crescentes. É verdade. Bom, professores, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou e eu acho, professor, que em 2017 nós vamos receber o professor César de novo, professor Jorge Trindade. Lamentável, não pela presença do professor César, é sempre uma aula. Sem dúvida. O que eu lamento é que esse assunto em 2017 vai voltar. Do jeito, na realidade, dos números iniciais que o professor passou, a gente vai conversar de novo sobre a criminalidade do sistema carcerário. E um abraço para a Jéssica, que está nos assistindo e participou da nossa conversa também. Um forte abraço, obrigado pela audiência. Professor, é uma honra recebê-lo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Professor Jorge, professor Regis. Muito obrigado. Nós nos encontramos na quinta-feira que vem. Até lá. Até lá.